Estamos de volta com o Horizonte Debate. E o programa de hoje a gente está falando sobre esse projeto lindo, que é a terceira Bienal do Livro de Contagem. Participe conosco pelo WhatsApp da TV Horizonte e aí você vai, já várias pessoas já participaram apenas para receber a programação pelo 31 99642 8473. Eu tenho uma pergunta bacana que vem de longe, do João Paulo, lá de Petrópolis, interior do Rio, cidade linda. Minha pergunta para o Horizonte Debate é: qual o público-alvo majoritário que vocês esperam alcançar por meio do caráter social, por meio da escolha dos 80% de escritores negros e político presente na Bienal do Livro de Contagem? Quem que é esse povo, Rafael? Na Bienal de Contagem, a gente até usa como lema, assim, ela é de todo mundo e para todo mundo. Então, a gente não tem um segmento que vai falar, olha, estamos esperando este público, né, deste espaço. Não, a Bienal de Contagem ela é de fato de todo mundo e para todo mundo, em todos os sentidos. Então, para além das questões simples, a gente garante, né, acessibilidade para as várias, enfim, deficiências, né? A gente tem contação de história, por exemplo, específica para crianças autistas, que a gente sabe que é uma demanda muito diferenciada. Então, assim, não existe um público definido da Bienal do Livro de Contagem. O público da Bienal do Livro de Contagem é quem gosta de literatura, quem quer conhecer mais sobre literatura, de repente nunca leu, mas está curioso, né? A hora. Quem vai para poder, às vezes, curtir a música ali e, de repente, vai para um bate-papo do autor. Então, o público é de Contagem, de Betim, de BH. Quem vem de fora, tem gente vindo do Rio, né? Tem 500 alunos vindo da UFRJ. Então, assim, o público é geral, né? E não tem um segmento específico. Rafael, Aguinaldo, e para esse telespectador da TV Horizonte que está pensando o seguinte: na Bienal do Livro de Contagem vai ter só Lula livre, só gente a favor de cota, só gente contra o governo Bolsonaro, porque vai se falar da temática negra, vai se falar de liberdade, de resistência. O que falar para quem é tão polarizado? Eu acho que para quem já está nesse campo da polarização, nesse grau aí, pouca coisa falar adianta, né? O que eu acho que a pessoa tem que ir na Bienal e constatar se é isso mesmo. Porque muitas vezes a polarização, ela engessa as pessoas em lugares muito específicos, né? Eu acho que mesmo quando você tem determinadas convicções, né? Eu acho que você não pode não se permitir experimentar, não se permitir concluir com a realidade, né? Eu acho que só ficar imaginando isso tudo aí, para uma Bienal que vai acontecer ainda, eu acho, né, no mínimo, fantasioso, assim, né? Como dialogar com um cara desse? O que eu penso é muito de encontro com o que o Aguinaldo colocou, e eu penso também o seguinte, que a Bienal é uma oportunidade de quem for, ela ampliar o repertório cultural dela, sabe? Eu acho que ela vai permitir isso, e acho que essa amplitude ela é boa para a formação nossa enquanto seres humanos, assim, enquanto pessoa, enquanto cidadão, para socializar, para viver sua vida em comunidade, sabe? E ampliar o repertório cultural e se pensar mesmo, fazer uma autocrítica nossa mesmo, com esse cidadão, de que forma que eu estou contribuindo também com esse processo. Rafael, o mestrado em Ciências Sociais aqui da PUC Minas, ele é uma referência do entendimento da cidade, do movimento da cidade, né? Assim, talvez é um dos melhores mestrados em Ciências Sociais do Brasil. Como que é pensar, uma das provocações que eu fiz no primeiro bloco, de uma cidade com uma vocação industrial muito grande, mas carente de uma referência cultural? A gente sabe que Contagem tem os Arturos, que é uma alegria ter crescido do lado dos Arturos, Somário, sua bênção. Mas de pensar que alguns sítios culturais de Contagem, como por exemplo a Casa de Cacos, está fechada há mais de 10 anos, né? Como que é pensar uma Bienal, um evento cultural em uma cidade que carece tanto, Rafael, de um referencial cultural? Eu vejo a Bienal hoje como um acontecimento cultural de Contagem, sabe? Nesse sentido que hoje, por conta dessas ausências e carências que você já colocou, hoje as pessoas têm muito uma dificuldade de pertencimento com a cidade, assim. As pessoas não querem se identificar enquanto cidadão de Contagem, sabe? Então a gente fica muito enquanto uma cidade dormitório ali e a cidade não foi pensada para isso.
Foi pensada para ser um polo da economia do Estado e contribuir com o desenvolvimento do país. Então, a gente analisa que muita gente não sabe, mas Contagem gera, entre o ranking dos municípios, né, 5.570 municípios, é o 21º que tem o maior PIB. E a gente não tem retorno disso. Sim. Sabe? A gente tem uma carência de equipamentos, não tem uma biblioteca pública que funcione, que as pessoas venham, voltando ao que eu falei antes, a questão do repertório cultural mesmo, um espaço de lazer, de convivência. Hoje tentam fazer com que a gente acredite que tem que ter somente saúde, educação e segurança pública. Mas se você ter lazer, ter acesso à cultura de fato, você está fazendo também espaço de lazer, que são os equipamentos, a gente está promovendo a saúde, a educação e também não vai ficar vulnerável à questão da violência. Então, é muito necessário a gente ter equipamentos culturais funcionando, que as manifestações culturais venham estar próximas das pessoas. Guinaldo, é isso. Como te contava, eu fiz um programa lindo para mudar o mundo aqui da TV Horizonte sobre o Dudu Nicasso, meu primo, sambista, advogado, agitador cultural. Eu não tenho, de novo, modéstia nenhuma de dizer que o Carnaval de Belo Horizonte está desse jeito e o Dudu Nicasso é um dos responsáveis para o Carnaval de Belo Horizonte estar desse jeito. Milhões de pessoas na rua, o Dudu Nicasso é um dos responsáveis. Mas quando a gente fala de Cidade Jardim, a gente fala de um referencial cultural, porque é lindo aquele espaço, é linda a música que vocês produzem. Mas eu vou dizer, Guinaldo, para nós de Contagem, quantas não foram as vezes em que a gente escutou que Contagem não tem nada? Então eu te digo assim, Cidade Jardim tem seus problemas? Tem, mas vocês têm lá um referencial. Um núcleo. Rafael, o que é levar a cultura para um lugar onde as pessoas já de cara dizem Big Shopping? Então, na verdade tem até um pouquinho de medo nisso, né? Fiquei com muito medo, assim, numa época de... Será que as pessoas vão, né? Será que as pessoas vão entender que tem cultura em Contagem, que tem atividade em Contagem? Mas eu enxerguei a sede também desde a primeira Bienal, né? A gente abriu as portas da escola e veio um monte de gente. Falando assim, eu preciso disso, assim, pelo menos aqui nesse momento. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala assim, Contagem não tem nada, as pessoas, quando acontece e chega até as pessoas, elas querem consumir, né? É difícil convencer esse público, né? O público de Contagem, não porque é um público, mas é um público que não está acostumado, então ele olha meio ressabiado, assim, ele olha meio distante. Será que uma coisa que a gente discutiu um tempo todo, como é que seria a visualização da praça? Porque, assim, a gente sabe que pode ter pessoas que vão passar lá e falar assim, será que eu posso entrar nessa praça agora? Eu tenho que pagar alguma coisa? Eu tenho que dar 1 quilo de alimento? Como é que eu faço, assim? Então, a gente teve que construir tanto a Bienal quanto a estrutura dela pensando nesse público de Contagem. Acolher essas pessoas, acolher né? essas Olha, pessoas. vem cá, não fica com medo. Isso. O próprio nome Bienal, assim, por mais que, enfim, ele seja um nome forte, né? Principalmente esse ano, por causa dos acontecimentos da Bienal do Rio, mas muita gente não sabe o que quer dizer uma Bienal, assim, sabe? Então, a gente teve, aos poucos, trabalhar com o conceito, o que faz uma Bienal do Livro, né? Enfim, porque Contagem não está acostumado, a gente sai muito de Contagem para poder consumir em BH e tal, mas quando tem lá em Contagem, a gente até desconfia, deve ser ruim. De Contagem, não sei se eu vou e tal. Mas não é ruim não, gente. O que significa isso, Aguinaldo? Assim, você que é um estudioso disso que a gente começou a conversar com a Rafa sobre referência, por que muitas vezes é tão automático dizer assim, não, isso deve ser ruim? É um processo, né? São processos que levam a essas, né, conclusões. Não é do dia para a noite que as pessoas chegaram a essa conclusão que o Rafael levanta aqui. Mas eu acho que a maneira de superar isso é a que o Rafael está trazendo. Assim, esse projeto da Bienal, o dia que ele me apresentou o projeto, né, nos mínimos detalhes do projeto, um projeto pensado para a cidade de Contagem, para o público de Contagem, e como eu disse, que extrapola de tão minucioso que é, eu acho que essa é a maneira de superar mesmo. Eu acho que não pensar no que levou a esse processo, a gente tem que pensar, mas já fazendo ações para reverter esse processo. E eu acho que o Rafael começa por aí, revertendo, né, uma ação concreta para reverter
essa visão estereotipada que, às vezes, o próprio cidadão de Contagem tem de Contagem. Essa pergunta é né? importante, Rafael, eu vou colocar para você também, assim. Por que a gente costuma fazer esse movimento? Porque esse negócio faz muito mal. Como eu disse para o Rafael agora, eu tenho certeza que tem um menino lá na Cidade de Jardim que tem um projeto que vai chegar para o Aguinaldo depois de assistir o programa, como eu acho que deve ter gente em Sarzedo que faz isso, como quem coordena o Salão do Encontro de Betim vai fazer esse movimento. Mas por que a gente faz de forma tão cruel e tão gratuita assim, Contagem tem nada. Eu acho que cria-se um imaginário mesmo, uma certa resistência, na verdade, por conta de algumas dificuldades mesmo que existe, que é do processo também. Mas, assim, acho que eu preciso pontuar também um mito de que Contagem não tem nada. Porque entre 2016 e 2017 eu coordenei uma pesquisa que a gente quis fazer um mapeamento cultural de Contagem para realmente saber de fato se Contagem não tem nada. Nós mapeamos 47 grupos. E isso não é pouca coisa. Grupos de quê, Rafael? De tudo que você imaginar. Massa, cara. De tudo que imaginar. Audiovisual, nós já somos referência mundial. Isso é fato. Então, de cultura popular muito forte, o pessoal fala nos Arturos, sim, é a nossa grande referência, mas além desse tem mais 5 grupos de congado na cidade. O maior encontro de folia de reis do estado é aonde? É em Contagem. Então, eu sou barrista, gente, desculpa. Mas, assim, a Bienal é um acontecimento da cidade também. E por aí vai. Então, a gente quis realmente ter certeza. A gente conseguiu ter um diagnóstico científico que demonstra que não é uma cidade que não tem nada, é mito. Sim. A gente está aí para quebrar isso. Se você não conhece, ali, a primeira festa é em maio, a abolição da escravatura, perto ali de 13 de maio, e depois perto do 12 de outubro. As 2 manifestações culturais mais lindas que você pode imaginar. Uma criança com a gunga, que é uma latinha que eles amarram, e como a criança dos Arturos, ela já pequenininha olha para a gunga, ele quer vestir aquilo ali. Então, quando você encontra uma criança Artura vestindo pela primeira vez a gunga, porque ela é muito pequenininha, às vezes a gunga é pesada, ela não consegue. Então, uma das coisas mais lindas que tem é você olhar para aquele piquitito que conseguiu colocar a gunga e ele está batendo em nome de Nossa Senhora, em nome do sincretismo, em nome da religião. É lindo demais. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco. Eu tenho...